Cada evento foi muito importante e nos faz pensar sobre o que realmente significa. Vamos explorar esses 6 momentos especiais juntos e entender o que eles podem significar para nós hoje. Vamos ver como a esperança pode continuar, mesmo nos tempos mais difíceis. Peço-lhes que deixem seu like e se inscrevam no canal para não perderem nenhum detalhe deste vídeo emocionante. Primeiro evento, tremores e trevas. Era um dia como nenhum outro. O sol, que costumava brilhar com intensidade, agora estava escondido atrás de nuvens escuras. As pessoas nas ruas sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. O chão tremeu sob seus pés, como se a própria terra estivesse chorando. Os olhos se voltaram para o alto, para o monte onde Jesus havia sido crucificado. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo rasgou-se de alto a baixo. Imagine o tecido sagrado sendo partido, como se o próprio Deus estivesse abrindo um caminho direto para o coração da humanidade. Aquele véu não era apenas um pedaço de pano, era um símbolo da separação entre Deus e o homem. Agora estava rasgado e a barreira estava quebrada. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Segundo evento, túmulos abertos e santos ressuscitados. Após a morte de Jesus, algo ainda mais surpreendente ocorreu. Os túmulos se abriram e os santos que haviam partido antes ressuscitaram. As pessoas que haviam sido consideradas mortas, agora caminhando pelas ruas de Jerusalém. Suas histórias se espalharam como fogo e a cidade ficou em alvoroço. Quem eram esses santos? Por que eles haviam retornado? Essa ressurreição não foi apenas um evento físico, foi um símbolo poderoso. Representava a vitória sobre a morte, a promessa de vida eterna para todos os que acreditavam em Jesus. Os túmulos vazios eram um testemunho silencioso de que a morte não tinha a última palavra. Os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Terceiro evento, reação dos presentes. Os que testemunharam esses eventos ficaram atônitos. Os soldados romanos, que haviam crucificado Jesus, tremiam de medo. O centurião romano responsável pela execução de Jesus, ao presenciar esses eventos extraordinários, exclamou: "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." Essa declaração demonstra o impacto profundo que a morte de Jesus teve sobre os que estavam ao seu redor. Os líderes religiosos estavam perplexos. E o povo comum? Alguns se ajoelharam em adoração enquanto outros fugiram, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Esses acontecimentos não podiam ser ignorados. Eles ecoaram através dos séculos, desafiando a lógica e a razão. A morte de Jesus não era o fim, era o começo de algo grandioso e transformador. Quarto evento, ressurreição de Jesus. O maior milagre de todos, Jesus ressuscitou. O túmulo vazio, as faixas de linho deixadas para trás, os relatos de encontros com o Mestre ressuscitado, tudo isso mudou o curso da história. A morte não conseguiu prendê-lo. Ele venceu a escuridão e emergiu triunfante. A ressurreição de Jesus é a pedra angular da fé cristã. Ela nos lembra que a esperança nunca morre, que a vida vence a morte. E como o sol que finalmente rompe as nuvens escuras, sua ressurreição trouxe luz ao mundo. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Quinto evento, ascensão ao céu. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos várias vezes. Eles o viram, tocaram suas mãos e ouviram suas palavras. Mas chegou o momento em que ele os surpreendeu mais uma vez. No topo do Monte das Oliveiras, com olhos fixos em seus seguidores, Jesus começou a ascender ao céu, um homem que havia sido crucificado e sepultado, agora subindo aos céus diante dos olhos atônitos dos discípulos. Essa ascensão não foi apenas física, foi espiritual. Representava a promessa de que Jesus voltaria, de que sua obra não estava completa. Ele estava indo preparar um lugar para nós, para todos os que acreditam. E enquanto ele subia, os discípulos ficaram ali, com corações cheios de esperança e saudade. Tendo Jesus dito estas palavras, foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: "Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir." Sexto evento, derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Imagine o vento soprando, as línguas de fogo dançando sobre suas cabeças. Eles foram preenchidos com o poder de Deus, com coragem e sabedoria. Agora, eles não eram apenas seguidores, eram testemunhas vivas da ressurreição
e da ascensão de Jesus. Essa experiência transformou-os. Pedro, que havia negado Jesus, agora pregava com ousadia. João, o discípulo amado, escreveria o livro do Apocalipse. E todos os outros, eles espalharam a mensagem do Evangelho por toda parte, enfrentando perseguições e desafios com fé inabalável. O derramamento do Espírito Santo não foi apenas para aquele momento, é para todos nós. Ele nos capacita, nos guia e nos consola. Ele é o elo entre o céu e a terra, o presente de Jesus para a humanidade. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava para se expressarem. Cada um desses momentos é como um facho de luz atravessando a escuridão, mostrando-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança persiste. Do tremor da terra à ascensão aos céus, esses eventos nos lembram que há algo maior em jogo, algo que transcende o tempo e o espaço. Por isso, convido vocês a acompanharem cada detalhe dessas histórias incríveis. Deixe-se envolver pela emoção, pela fé e pela inspiração. E não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Por quê? Porque cada like, cada inscrição é como um pequeno gesto de apoio, uma maneira de dizer que essas histórias importam, que elas têm um lugar em nossos corações e em nossas vidas.